Olá! Você entra em um site ou uma rede social e recebe uma oferta irresistível para fazer o download de um e-book ou ganhar um super desconto em uma possível compra. Mas para isso precisa preencher um cadastro. É aí onde mora o problema. Você sabe o que será feito com essas informações? O fórum de hoje é sobre a Lei de Proteção de Dados Pessoais. A Lei Geral de Dados Pessoais foi sancionada agora em agosto pelo presidente da República, Michel Temer. As empresas vão ter 18 meses para se adequar à nova legislação, que entra em vigor em fevereiro de 2020. Na prática, os empresários ficam impedidos de coletar dados pessoais e usá-los na oferta de publicidade direcionada, telemarketing ou venda de informações para terceiros, sem autorização do consumidor. Antes da lei, as empresas não eram punidas pelo vazamento de dados pessoais, por falta de legislação específica. As multas podem chegar a 2% do faturamento. O objetivo agora é criar um órgão de fiscalização. E para discutir o assunto estão comigo aqui no estúdio Fabrício Alves, especialista em Direito Digital, e Daniel Stivelberg, gerente de Relações Governamentais da Brascom, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. Sejam bem-vindos ao fórum, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Bom, doutor Fabrício, agora toda captura de informação precisa da anuência da pessoa, é isso mesmo? Bom, não é necessariamente da anuência se você pensar pelo aspecto do consentimento da autorização. Essa lei, na verdade, ela veio responder a exatamente esse tipo de questionamento. Por quê? Porque durante muito tempo, e até o próprio Marco Civil da Internet traz essa disposição, a autorização do titular dos dados, do cidadão, que é o dono dos dados efetivamente, era uma necessidade para o processamento daquele serviço digital. A lei ela trouxe não somente o consentimento, a autorização do cidadão como uma base legal, como uma hipótese que permite à empresa a tratar os dados, mas ela ampliou esse rol. Então, existem outras 9 hipóteses, um total de 10 hipóteses, através das quais as empresas podem tratar os dados. A autorização do cidadão é uma delas, mas há situações em que isso não é necessário ou não é nem possível, como, por exemplo, quando a pessoa estiver precisando de um cuidado médico. Às vezes você está inconsciente, você está sem condições de responder, então não há como pedir a sua autorização para processar os seus dados, de repente, do seu plano de saúde, por exemplo, ou pegar informações do seu histórico de saúde, histórico de diagnóstico médico. Para isso, a lei previu várias outras hipóteses, para permitir que as empresas, sejam elas quais forem, de setores quais forem, possam efetivamente tratar os dados com um mínimo de segurança jurídica. Daniel, vamos trazer um exemplo em que é necessário essa anuência, né? Necessária essa anuência. Por exemplo, eu estou fazendo o download de um e-book, como eu citei no início do programa, né? E eu coloco alguns dados e esses dados geralmente eles são aleatórios, né? Tem algumas pessoas que pedem endereço, que pedem e-mail, tem outras pessoas que pedem nome e telefone. Como saber que aquilo vai ser usado realmente para o fim específico da situação em que eu me encontro? Jordana, primeiro, a gente saúda a existência de uma lei geral de dados pessoais. Enquanto Brascom, a gente teve uma atuação juntamente com o Fabrício, que esteve envolvido nos debates legislativos e desde o Poder Executivo, na existência de um marco legal que traga segurança jurídica justamente para situações como você mencionou, né? A Lei Geral de Dados Pessoais, ela diz que no momento em que você for coletar o consentimento, né, do titular do dado, você precisa explicar qual é a finalidade pela qual você está coletando aquele dado. E isso precisa estar numa redação, numa dicção contratual, que normalmente a gente é acostumado com contratos muito grandes, onde as pessoas simplesmente fazem aquele scroll down e colocam aceitar imediatamente. Isso tende a mudar, uma vez que a legislação ela pode trazer aí um ímpeto, uma nova cultura de coleta de dados, trazendo informações mais claras, mais específicas para o titular dos dados, de modo com que ele esteja efetivamente informado de como essa
informação dele vai ser efetivamente utilizada. Tá? Acho que é relevante a gente destacar que a Lei Geral de Dados Pessoais ela está num pano de fundo um pouco mais amplo do que aquele que a gente fala de redes sociais ou de, enfim, a compra no e-commerce e assim por diante. A gente está falando de uma economia de dados, né? Uma economia digital que tem uma transformação bastante importante naquilo que a gente costumava chamar de economia analógica, uma economia eletrônica, né? Que está num pano de fundo dessa quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial ela é caracterizada pela velocidade das mudanças, certo? Pela a amplitude e profundidade dessas mudanças, pelo uso de inteligência artificial e pelo uso de aprendizado de máquinas. Então, esse conjunto de dados, esse conjunto de informações que sempre existiu na nossa vida no cotidiano, ele passa a ser tratado de uma forma muito mais automatizada, disparando, enfim, produtos e serviços muito mais personalizados e aí com impactos, obviamente, no bem-estar da sociedade como um todo. Por isso que a Lei Geral de Dados Pessoais ela é relevante, justamente para trazer as regras do jogo e colocar as normas de uma forma bastante clara para provedores de serviços, para titulares de dados, inclusive para governo também, já vista que o governo é um grande tratador de dados pessoais dos cidadãos. Quando você falou em contrato, você quis englobar também política de privacidade? Isso tem que estar exposto, por exemplo, no site? Como é que vai funcionar? Como é que tem que funcionar? Olha, a Lei Geral de Dados Pessoais, ela traz ali um conjunto de obrigações para aqueles que coletam e tratam dados, que obviamente vai redundar numa mudança de políticas internas das empresas, de algumas delas que terão que fazer uma guinada bem grande, outras já têm algumas boas práticas no seu core business. Então, a partir da legislação, é importante que haja um código de boas práticas, é importante que haja uma pessoa dentro da empresa que seja designada a efetuar as respostas que os titulares dos dados vão começar a solicitar em relação se existe um tratamento de dado, de que forma que está sendo tratado esse dado, se esse dado está sendo compartilhado com terceiros ou não, enfim, inclusive para poder responder a questionamentos sobre se é possível, se deve ser feita um bloqueio do dado, se o dado deve ser retirado e assim por diante. Esta pessoa que vai ser designada dentro da empresa para fazer esse compliance de dados, ela vai fazer também interface com uma autoridade nacional de proteção de dados, em que pese ter sido vetado pelo presidente Temer quando da sanção da lei, deve ser um órgão que vai vir a ser criado ou por uma medida provisória ou por um projeto de lei, até porque a legislação, é relevante que dentro da legislação a gente tem essa autoridade nacional para dar uma harmonização, a forma de interpretar a própria lei, e inclusive para regulamentar aspectos muito específicos que a lei geral não traz, a exemplo do interesse legítimo e outras questões importantes. Fabrício, a quem essa lei não se aplica? Bom, a lei trouxe de forma bem clara, ostensiva, algumas exceções. Ela basicamente diz o seguinte, olha, eu me aplico a praticamente tudo, exceto em alguns tipos específicos de atividade. Quais são as atividades? Atividades jornalísticas, atividades culturais, atividades acadêmicas, você tem segurança pública, você tem defesa do Estado, você tem apuração e infração de infrações penais. Mesmo nessa situação, quando a lei se diz não se aplicar essas hipóteses, mesmo isso traz algum grau de dificuldade de compreensão, porque não temos uma definição específica do que seriam essas atividades. O que são atividades de segurança pública? Atividade de repressão e investigação de infração penal estaria incluído ou não estaria incluído? De uma forma geral, não está incluído. Contribui, complementa, mas não está. Então, o que seria? É uma atividade de inteligência, por exemplo, atividade policial de inteligência preventiva, em que não há uma investigação de uma infração penal em curso ou que já se encerrou, mas há um objetivo de evitar a prática disso, ou de alocar recursos policiais ou recursos humanos ou materiais para evitar esse tipo de prática, por exemplo. Isso é uma atividade de segurança pública ou não é uma atividade de segurança pública? Então, você tem algumas hipóteses que a lei coloca expressamente de não aplicabilidade, mas essas hipóteses, por si só, vão depender essencialmente dessa autoridade que o Daniel mencionou, porque essa autoridade vai trazer um norte que o legislador não trouxe. E houve um objetivo claro de não trazer especificamente. Por quê? Porque a lei já era bastante extensa e ela segue um padrão internacional de ser uma lei principiológica.
Ela não foi criada para ser uma lei para descer ao detalhe, porque ela trata essencialmente de uma atividade que é uma atividade de processamento de dados, é uma atividade baseada em tecnologia. E não cabe ao legislador engessar juridicamente o recurso tecnológico. Porque hoje nós estamos falando, como o Daniel falou, de aprendizagem de máquinas. O que virá daqui a 10 anos? Inteligência artificial hoje já é algo comum. 10 anos atrás se falava em inteligência artificial. Então, são instrumentos de tecnologia que não vale a pena você engessar na lei. E a lei não trouxe essa resposta. Então, a autoridade, essa que o Daniel mencionou, ela é importante que seja criada para isso, justamente para conformar a lei, para delimitar o alcance dessa lei de uma forma mais razoável. Porque sem ela, você vai ter uma fragmentação de interpretação e você não vai ter segurança jurídica. Porque é uma lei complexa, é uma lei completamente nova pelo aspecto cultural e jurídico também. Não temos um paradigma no Brasil de algo dessa natureza. Tem microsistemas de proteção de dados, algumas leis, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Acesso à Informação, o Marco Civil da Internet,